telepatia. Telepatia significa etimologicamente sofrimento à distância. Sofrimento porque o investigador inglês Frederick Myers, em 1882, comprovou que era por ocasião de acontecimentos tristes que com mais frequência sucedia o conhecimento paranormal. Mas logo a palavra telepatia se tomou no sentido mais geral, de sensação à distância ou percepção à distância. Numa telepatia, aparece frequentemente o mecanismo em L, ou A3. Uma pessoa A capta o pensamento inconsciente de outra pessoa B, que captou um fato ou pensamento de uma terceira pessoa C. Exemplo: o sensitivo sueco Emanuel Swedenborg, enquanto jantava com o industrial, comunica que a fábrica do amigo estava pegando fogo. Provavelmente, foi o próprio industrial quem captou inconscientemente o incêndio. A desgraça interessava a ele. Os amigos do industrial que assistiam ao incêndio tinham o pensamento voltado para o industrial, e não para Swedenborg. Conhecer por telepatia, ou IP, hiperestesia indireta do pensamento, as ideias excitadas no inconsciente de outra pessoa, é mais fácil e frequente do que adivinhar as ideias conscientes. Outro exemplo: uma senhora tinha saído para passar o fim de semana com os amigos que viviam no campo, a várias milhas de distância. O marido ficou em casa ligeiramente indisposto. A senhora, já ao cair da tarde, experimentou de repente um impulso irresistível de voltar para casa. Os amigos se opunham, pois a hora não era apropriada. A senhora não podia dar nenhuma explicação racional de seu súbito desejo. Só queria voltar para casa, pois achava que nada ia bem com o seu marido. Voltou e, ao chegar, encontrou a casa em chamas. O marido dormia no andar superior, totalmente alheio ao que acontecia. Se a senhora tivesse demorado mais, o acidente teria sido fatal. Tudo indica que devemos classificar este caso como telepatia sobre o inconsciente excitado. O pequeno cheiro, barulho, faíscas do incêndio que começava, sendo captado pelo marido, e estimulou o seu inconsciente. Sua esposa captou telepaticamente este fato que estava no inconsciente do marido. Em sonhos, transe, hipnose, estados alterados de consciência, é mais fácil a percepção da mensagem telepática. Antigamente, a telepatia era denominada transmissão de pensamento, dando a impressão de que algo havia sido transferido através do espaço, oferecendo certa confusão em sua compreensão. A telepatia, ou psigama, não é emitida, não é energia ou qualquer tipo de radiação ou onda. Se fosse, seria sensível a instrumentos. E nas experiências de laboratório, comprovou-se que o mérito ou a causa do sucesso das telepatias são dos percipientes, ou melhor, das pessoas que captam a telepatia. Ou seja, de nada adianta uma pessoa ou muitas pessoas tentarem transmitir telepaticamente uma mensagem ou sentimento. Psigama. Psigama foi o termo oficializado no Congresso Internacional de Utrecht, em 1953, na Holanda, para designar o princípio dos fenômenos paranormais. A expressão psigama provém das letras gregas psi, início da palavra psique, que significa alma, e gama, primeira letra da palavra gnosis, que significa conhecimento. Há dois tipos de conhecimento parapsicológico: conhecimento parapsicológico paranormal, imaterial, não importando distância nem tempo, logo espiritual, e se é espiritual, é próprio da alma. Conhecimento parapsicológico extranormal, próprio do corpo, dos sentidos, sensorial, como a IP, hiperestesia indireta do pensamento, a curta distância. Em todas as épocas e povos,
há relatos de pessoas em que se conhecem fatos longínquos e mesmo futuros. Tal conhecimento não pode se atribuir aos sentidos. A Escola Europeia de Parapsicologia, com experiências quantitativas e com inumeráveis casos espontâneos recolhidos de todas as épocas em todos os povos e com milhares de experiências qualitativas de todo tipo, demonstrou a existência de psigama e todas as suas subdivisões e características. Psigama é inconsciente e incontrolável. Este componente espiritual descoberto pela parapsicologia amplia o espaço da matéria. Esta descoberta revoluciona os valores, provando por definitivo a existência da alma no ser humano. É uma faculdade paranormal, extrasensorial, espiritual. O fator tempo, que é uma grandeza física, não afeta esta faculdade, mas respeitando o prazo existencial. Qualquer obstáculo físico, tais como paredes, montanhas, etc., que se possam interpor entre a pessoa e o objeto, assim como a maior ou menor distância, também não interfere no funcionamento desta faculdade. Prazo existencial ou prazo vital. Uma característica interessante da psigama é que essa independência do tempo se limita a um tempo de mais ou menos 200 anos, entre passado e futuro. Esta restrição se observou através dos muitos e muitos casos, ou seja, não se adivinha ou capta fora desse limite de tempo. Nunca se adivinha algo muito futuro ou muito antigo, por exemplo, os hieróglifos que os egiptólogos arqueólogos não conseguiram decifrar. E as precognições são sempre em nossa terra. Nunca se adivinha um segredo astronômico, por exemplo. Sempre de pessoa sobre pessoa. E no prazo vital, isto é, avô, o pai, adivinho, filho e neto, com que o adivinho coexista, nem que seja por um instante. É necessário que entre a pessoa que está tendo a precognição e o fato ou pessoa objeto do conhecimento haja alguma relação psíquica. Psigama engloba todos os fenômenos paranormais. No âmbito do consciente, tem-se a adivinhação do pensamento. Uma pessoa capta conscientemente um pensamento, geralmente em experiências em laboratórios com imagens. No âmbito do inconsciente, divide-se em telepatia sobre o inconsciente excitado. Uma pessoa capta o que outra pessoa captou, mas está no seu inconsciente. E sugestão telepática. Uma pessoa se sugestionar por uma sugestão à distância. Em relação ao tempo, divide-se em simulcognição, conhecimento de algo presente, retrocognição, conhecimento de algo passado, e precognição, conhecimento de algo futuro. Em relação ao objeto da percepção, psigama divide-se em telepatia, adivinhação sobre um pensamento consciente ou inconsciente, e clarividência, adivinhação sobre um fato ou objeto, um incêndio, por exemplo. A clarividência, conhecimento direto do objeto ou fato, é apenas uma teoria, porque tal conhecimento poderia ser obtido através do pensamento ou lembrança de alguma pessoa no presente, no passado ou no futuro, e então seria telepatia. Percepção extrasensorial. A Escola Norte-Americana de Parapsicologia não usa o termo psigama, e sim usa ESP, Extrasensory Perception. É considerada por muitos como uma microparapsicologia, por não considerar os casos espontâneos através dos tempos, e sim somente casos estudados em laboratório, geralmente adivinhações de imagens ou cartas. Não considera hiperestesia indireta do pensamento, xenoglossia,
e talento do inconsciente, atribuindo tudo a ESP. Falam de percepção extrasensorial até em animais. Também não consideram prazo existencial ou vital para as precognições. Sonhos que se realizam. Existem sonhos pré-cognitivos que se realizam de forma idêntica ao que foi sonhado. Mas assim como todos os fenômenos parapsicológicos, são incontroláveis, além de serem raros. O sonho é uma situação de inconsciência. Quando dormimos, não temos consciência do que se passa. Isso facilita a manifestação das faculdades inconscientes. Alguma vez, pode manifestar-se em sonhos uma pré-cognição, geralmente para acontecimentos emotivos. Por força da emotividade, por exemplo, uma mãe pode sonhar com um acidente que dias depois o filho sofrerá. Em alguns sonhos também se dá o que em psicologia se chama paramnésia, que é uma perturbação do reconhecimento. A pessoa acha que já sonhou aquele fato, mas não sonhou. Isso se dá por alguns fatores de semelhanças ou sensações semelhantes no sonho e depois no fato real. Por isso, a verdadeira precognição nos sonhos é quando a pessoa dá muitos detalhes antes de acontecer o fato e depois se verificar que foram reais, afastando a coincidência e o acaso.